Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudos na nossa casa, né? É o dia do nosso livro Arcanos Maiores do Tarô, certo? Mas vamos iniciar nossa reunião falando do nosso triângulo. Todos vocês já conhecem, já sabem qual é o objetivo do triângulo. É um exercício de concentração, correto? Mentalizar um triângulo diante do nosso chácara frontal, né? E concentrar o pensamento nesse triângulo, focar a nossa atenção. Nesse momento nós estamos beneficiando o nosso chácara frontal, que por sua vez beneficia a nossa glândula hipófise, que comanda todo esse nosso sistema, né? A parte inferior do nosso cérebro, onde está o nosso intelecto. Esse que o arcano aqui vai falar hoje, sobre o domínio dele pelo espírito imortal, o intelecto, aquele que questiona e que também nos move e nos faz crescer, não é? Sem intelecto a gente não aprende nada, a gente não desenvolve nada. Então o triângulo, esse exercício do triângulo, ajuda a fortalecer o nosso intelecto. E também a glândula hipófise, ela fortalece todos esses órgãos, né? E que comanda todo o nosso olho, o nosso ouvido, o nosso nariz, a nossa boca. Então, o chácara frontal, aprimorado, nos auxilia, né, ao nosso contato com o mundo extrafísico, com o mundo espiritual. Então, toda a nossa vidência, toda a nossa audiência, todo o olfato e o paladar que sentimos no plano espiritual é proporcionado pelo chácara frontal. Ele proporciona para que nós possamos ter esses sentidos, correto? Quando você escuta uma voz, é esse chácara que está te proporcionando. Quando você sente um aroma estranho, diferente do ambiente onde você está, que aroma de rosa, não tem rosa nenhuma, é algum ser perfumado que passou. Então o benefício desse chácara nos beneficia todo o nosso organismo, porque a glândula hipófise é a glândula principal do nosso corpo, que emana energia para todas as outras glândulas. Então veja bem a importância de fazermos esse exercício, né? Começarmos a focar a nossa atenção, nos desligarmos do mundo exterior. Entrou um pensamento, deixa ele partir, deixa ele seguir, não dá assunto a ele, se mantém focado. Assim a gente vai aprimorando cada vez mais, né? E o azul é importante também na cromoterapia, não é? O azul beneficia os olhos, o cérebro, a garganta, toda essa região é beneficiada pelo azul, inclusive os nossos brônquios, o nosso pulmão. Então, quando a gente se propõe a fazer esse exercício, a gente acaba aprendendo a mentalizar aquela cor. E quando a gente precisar, a gente tem um livro, o Guia Terapêutico, que nos ensina a utilizar e a gente mentaliza a nossa mente, é a coisa mais poderosa que nós temos. Então, a cromoterapia mental é a mais poderosa e mais rápida que existe. Então, a gente recebe a energia numa potência maior e o tempo de cura é muito mais rápido. E nós temos também um atributo divino, não é? Que esse triângulo nos proporciona, que é a fé-fidelidade. Como disse o Cristo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, né? O que é a fé? O que é a fé para vocês? A fé, na realidade, é o poder de trazer à existência aquilo que nós sabemos que existe, mas ainda não se coagulou. É coagular na matéria tudo aquilo que a gente quer. Você tem um projeto, ele começa lá no teu corpo mental, não é isso? Desce para o teu corpo astral, penetra no teu intelecto e a tua energia, a tua emoção e a tua fé fazem com que isso se coagule na nossa vida, né? Então ter fé é acreditar, é crer, não é isso? E o que é fidelidade? Fidelidade é ter a certeza que existe um Cristo que nos habita, que a presença divina está em cada um de nós e é a Ele que nós devemos sempre recorrer. Então, fé e fidelidade é uma virtude que nos ajudará, não é? Ao sairmos deste plano, chegarmos no plano espiritual e sermos contados sempre entre os vitoriosos. Então, vamos agora falar sobre o nosso livro. Que livro é esse? Bhagavad Gita, não é? A sublime canção, né? Então veja bem, esse livro representa o quê? O diálogo entre o Cristo e cada um de nós, Krishna e Arjuna, não é?
Krishna, o verbo encarnado, Arjuna, o ser que já alcançou um certo grau, mas ainda tem muitas dúvidas sobre a própria vida e como lidar com as questões que o mundo do lado de fora nos oferece, né? Os nossos apegos, a nossa família, os nossos bens, o nosso trabalho, os nossos negócios, os nossos filhos. É complicado, não é? Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E nós estamos no capítulo 8. O capítulo 8 está aqui. É o caminho para a divindade suprema. Então, o preâmbulo desse capítulo nos diz o seguinte: Deus está sempre presente em tudo, vivificando e iluminando todos os seres. Deus não é no coração de cada um de nós? Assim como Ele está no nosso coração, Ele está no coração de tudo que vibra no planeta, de todos os reinos. Tenham certeza disso, né? Então, veja bem. Quem se deixa iluminar pelos raios da sabedoria, torna-se sábio, né? Se a gente se deixar se iluminar pelo raio da sabedoria, num dia nós nos tornaremos sábios. Esse é o caminho. A sabedoria divina nele, nesse que se deixou iluminar, é uma força viva que o conduz ao conhecimento da imortalidade. Então, quando você tem esta certeza, jamais você perde. Aí você tem a consciência de que você é um ser imortal, que você vivenciará todas as experiências da tua vida, não perderá nada do que vivenciou, nunca, porque enquanto seres espirituais que somos, não morremos jamais. Vamos levar para todas as vidas, e todas as experiências, e todas as sementes, e todos os frutos vamos colher. Então, não pense que é só os bons frutos, não, todos, né? Página 98, está aqui, 98, versículo é o 17, só que o versículo 17, está aqui, está certo, 98, versículo 17, e diz assim, Krishna para Arjuna: aos dias de Brahma sucedem as noites de Brahma. A sua duração é enorme, pois conta-se em milhares de séculos. Então, uma noite e um dia de Brahma, porque na realidade, né, lá no passado, na Índia, eles cultuavam 7 deuses. Brahma era um desses deuses cultuados. Então, um dia e uma noite de Brahma representa 4.320.000 dias. Mas o importante nós compreendermos, vamos avançar para o 18, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda. No princípio de cada dia bramânico, emergem todas as coisas da invisibilidade e fazem-se visíveis. Quando, porém, começa a noite, todas as coisas visíveis dissolvem-se e tornam-se a ser invisíveis. Então vejam bem, não é? Olha só, muitas vezes na vida, né, nós achamos que nada vai desaparecer, que nada vai se acabar, que nada vai deixar de ser visível. Vai. O nosso corpo físico, na realidade, né, que é esse bem material mais valioso que nós temos, ele está visível no dia de Brahma, mas na noite ele vai ficar invisível. Por quê? Essa noite é o quê? É o tempo, é o desgaste. O dia tem os desgastes, não é isso? Olha quanta coisa acontece, quanta coisa vem, quanta coisa vai, quanta coisa nasce, quanta coisa morre. Então vejam bem, nada é eterno, tudo se modifica, tudo na vida é dinâmico, tudo que está do lado de cá. Então não pense que a gente vai ser eterno, que a nossa canetinha não vai durar a vida inteira, porque a gente ama ela, não vai, ela vai acabar. Então não se apeguem a ela. Isso tudo é para compreendermos que nós não temos que desapegarmos, ou melhor, que temos que nos desapegarmos a tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é visível e que é concreto, porque no momento ele vai deixar de existir, não é? A gente tem um filho, uma mulher, um marido, uma avó, desencarnou, isso acabou. Como é que pode? Sumiu. Ontem estava aqui, hoje não está mais. A vida é assim. Entenderam? É duro, é complicado, mas é a realidade da vida. Então tudo acaba. Não é assim? Então assim são todas as coisas que acontecem na vida, não é? Vejam bem, você tem agora mesmo, essa situação complexa, triste, dolorosa, catastrófica do Rio Grande do Sul.
quantas cidades ficaram invisíveis? Tudo que tinha acabou, da noite para o dia, não é? Ou do dia para a noite, acabou, se extinguiu. As pessoas chegam no ambiente, não, eu acho que era aqui, eu acho que era, não sabe nem mais aonde era coisa nenhuma. Então vocês entenderam como é que é a vida? Então vivam intensamente cada momento, façam o seu melhor, né? Busquem sempre fazer o melhor possível, em sentimento, em atitude, em palavra, né? Em relacionamento, porque vai acabar, porque vai se tornar invisível um dia. Então o que vai ficar? Aquilo de bom que a gente plantou. Então essa é a mensagem do Bhagavad para nós hoje, tá bom, meus irmãos? Nossa apostila Mediunidade Médium, página 40. Nós estamos falando do item 13. Então, essa apostila de Mediunidade Médium, né? Essa apostila que nós estudamos toda semana, que nos auxilia, ajuda a conhecermos, né? E termos a oportunidade de vivenciar as experiências que a mediunidade nos oferece. Então, esse item fala sobre psicografia. E nós estamos na pergunta 4, a última pergunta desse item. E diz assim: fale-nos agora sobre a psicografia mecânica. Nós falamos sobre a psicografia telepática na última reunião. E nos diz assim a resposta: o espírito comunicante se liga por um fio fluídico no chakra braquial. Desta forma, assume o controle total do braço do médium e escreve de modo independente da consciência desse médium. Ele é totalmente independente da tua consciência. Este chakra secundário fica entre as omoplatas. Não é um chakra sagrado, por não ter vinculação direta com a coluna vertebral etérica, como os nossos chakras ali, do coronário até o básico, correto? Algumas vezes pode acontecer uma sintonia telepática e o médium saber o que está escrevendo, outras vezes não. Então vejam bem, essa psicografia, né, braquial, né, ou psicografia mecânica, o espírito, ele se liga a esse chakra e ele comanda todo o movimento do seu braço, independente de você saber ou não, ele vai escrevendo tudo, e ele usa a caligrafia dele, não é a sua, porque não é você que está comandando. Pode acontecer de uma vez ou outra, há um flash em que você consiga alcançar e perceber, ou não, a maioria das vezes não, né? Como dizia Chico Xavier, eu sou apenas um entregador de cartas, né? Ele dizia que ele era um entregador de cartas, que ele escrevia cartas e entregava para as pessoas. Ai, ser humilde assim, né? Só Chico Xavier mesmo, né? Coisa mais linda. Então, veja bem, então é uma psicografia que independe do teu controle e do teu domínio, você não tem domínio sobre ela. Então, o que sair ali, você só vai saber depois de pronta. Correto? É um tipo de psicografia muito raro, poucos médiuns têm essa psicografia. A maioria das nossas psicografias aqui na casa são telepáticas, aquela que a gente recebe na mente e vai transcrevendo, que o espírito vai telepaticamente passando para nós, né? Então ele vai usando ali a nossa mente e vai nos ajudando, certo? Beleza? Assim a gente encerra, tudo certo? Qualquer dúvida é só me perguntar depois. Então, meus irmãos, vamos agora iniciar o nosso estudo final de hoje. Nós estamos aqui no nosso livro Arcanos Maiores do Tarô, o caminho da evolução espiritual através dos arcanos maiores do tarô. Esse ensinamento é para que nós possamos compreender o que precisamos vivenciar e transformar na nossa vida através de cada carta do tarô, para que nós possamos alcançar a vitória, tá certo? Arcano 21, a coroa mágica, né? A coroa mágica é o quê? É o mundo, é o absoluto, a adaptação da obra magna, a onipotência da natureza. Então é a obra de Deus adaptada à vida. Então a obra concretizada de Deus é o arcano 21. A letra do alfabeto hebraico,
que corresponde a esse arcano é o Shin, e o seu valor numérico é 300. O que representa esta letra? Representa o fogo. O fogo transforma, modela, não é isso? Através do fogo você muda a substância, né, de uma natureza, né? Ele é o que também? A vibração, tudo que vibra, né? E é também o movimento, a movimentação, a vida, a roda. E também ele é a instabilidade, que muitas vezes nós estamos caindo ora no fogo, ora na água. Então vejam bem a representação dessa letra. Ela representa o quê? O fogo que transforma, a vibração que nos levanta, que nos leva, que vibra dentro de nós, né? O movimento de transformação. Se você quiser alcançar alguma coisa, você tem que dar um primeiro passo, é um movimento. Sem o movimento você fica estático, e estático você não vai a alcance algum, você vai ficar neutro, paralisado, correto? E tem também a instabilidade que acontece de vez em quando. O tempo hoje está instável, quer dizer, alguma coisa se modificou, mas ele pode voltar a ficar estável novamente. O teu estado de saúde está instável, mas ele pode voltar a estar estável. Então a instabilidade faz parte da estabilidade. O seu hieróglifo é uma flecha, está vendo essa flecha? Indo em direção ao Sol. Essa é uma flecha certeira, que vai em direção ao Sol. Então, o caminho da vida, o caminho da vitória é seguir sempre em direção ao Sol. Por que em direção ao Sol? Porque ele é a correspondência astrológica dessa carta. O grande dispensador da vida para todo o nosso sistema. O Sol pode ser o que? O nosso Deus. Porque ele que nos dá a vida, está ali o Sol, não é? Que dá o prana, que é a energia vital, que se ele se apaga, tudo se acaba. Então o Sol é isso tudo, o Sol é vida. Sem ele não há vida no planeta e no nosso sistema solar, em todo o sistema que ele alimenta. Então vejam bem a importância de compreendermos que nós temos sempre que andar em direção ao Sol, em direção à luz, buscarmos sempre a luz, né? Quando a gente busca o estudo, o conhecimento, a gente sai das trevas da ignorância, né? É isso? Como diz a Eliane, o que a Eliane fala para todos nós? Escutar a aula dela? O conhecimento liberta, nos tira da escuridão, abre um sol diante de nós. Por isso devemos buscar o conhecimento sempre. Estarmos abertos, isso aí eu não preciso não, isso aí na outra encarnação eu faço, isso eu não preciso aprender não, isso aí eu já sei, eu só sei que nada sei. Às vezes você pensa que já sabe, mas você ainda está no caminho, porque ninguém tem a verdade absoluta. Então devemos sempre buscar o caminho do Sol, que é o caminho da luz, o caminho da vida, não é? Continuando. Agora o mais importante, essa lâmina aqui nos apresenta uma mandala, não é uma mandala? É a mandala da vida. É a representação geométrica e concêntrica do universo interior e exterior. É a nossa vida dentro e do lado de fora, formada por uma serpente que consome a própria cauda. Está vendo a serpente comendo? Ela está circundando essa mandala e ela está comendo a sua própria cauda. No centro nós temos o quê? Uma linda mulher. Só que é a representação da carta, tá? Uma linda mulher desnuda dançando. Sua expressão é alegre e vitoriosa. Então presta bem atenção. Por que ela está desnuda e está dançando e ela é alegre e vitoriosa? Apenas toca com o pé a cabeça da serpente, está sobre o seu domínio. A serpente está sobre o domínio dela, né? Isso representa, sabe o que? A verdade absoluta, não mais oculta com véus. Os véus se caíram todos, então nós estamos como somos. A verdade tem que estar liberta de qualquer véu. Se tiver um véu, ainda não é a verdade, não é isso? Temos que tirar os véus. Qual foi a verdade absoluta que viveu entre nós? Jesus, não é? Não tinha véu nenhum.
Nada nele podia dizer que tinha um véu cobrindo alguma coisa. Não, ele era a verdade absoluta. Ele era desnudo de tudo quanto pudesse encobrir a luz que ele iluminava para todos nós e que ainda ilumina até hoje. Então é por isso essa mulher desnuda representa esse véu. Olha o poder e a importância da mulher, não é? Homens, prestem atenção nisso, tá? Jesus, a verdade absoluta, a vida realizada em todos os planos. Por isso que está dançando e está feliz, porque realizou a vida em todos os planos. Desde o plano material, que é o plano da matéria, até o plano mais sutil, até o plano búdico, né? Está realizado, é um com o Pai. Alcançou a liberdade, libertou-se da sansara, né? Como disse Helena na última aula, muito bem colocado, esta sansara, essa roda de encarnações, a gente venceu, chegou aqui. Aqui é a vitória da nossa vida enquanto seres espirituais que somos. Essa carta representa isso para nós, correto? É a colimação da conquista do homem, através de todos os passos já dados no caminho evolutivo. Entenderam agora? São todas as conquistas que tivemos através de todos os passos, de todas as encarnações, de todas as quedas, de todas as lutas, nós alcançamos essa vitória. Jesus, a verdade absoluta, a vida realizada em todos os planos. E continua, a liberdade espiritual, a liberdade do jugo, da personalidade. Não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Estamos já completamente envolvidos e vivendo em todos os planos ao mesmo tempo, porque todos vivem em nós. Nós é que não alcançamos o outro, que ainda estamos muito presos ao que está aqui. E quando a gente alcança essa carta 21, é porque a gente alcançou e vivenciou, superou, sublimou tudo que foi necessário sublimar para poder alcançar a vitória da vida, correto? É a mais alta manifestação do arquétipo acessível à mente do homem. Daí seu nome no plano arquétipo, o absoluto. É a síntese de todos os outros arcanos. Então todos os outros arcanos são sintetizados nesse. Cada ensinamento, cada passo, cada transformação, cada queda, cada vigilância, não é isso? De cada arcano vai colimar nesse que está aqui. Todo esse caminho que nós fizemos, desde do arcano 1, que é o mago, que é a individualização da centelha, não é? Aí vem para o que? Para o 2, que é a papisa, é a agnose, é o conhecimento que a gente adquire, né? Para que a gente se torne um novo homem, para que um ventre faça um novo homem surgir, né? Que é a imperatriz, que surge o imperador, que já vem com todo o seu conhecimento de poder, tem o cetro na mão para decidir a sua vida. Cada um de nós é um imperador, cada um de nós tem um cetro na mão, cada um de nós é artífice da nossa própria vida. Todos os acontecimentos da nossa vida são provocados por nós. Todo sofrimento, toda alegria, toda tristeza, toda perda, todo ganho, só nós podemos trazer para a nossa vida. Entenderam? Ninguém é capaz de mudar isso em nós. Nós somos os artistas, somos os imperadores. Então assim você vai vendo a cada carta o ensinamento que vai dando. Quando você vai juntando uma na outra, você vai chegar na síntese de todas elas, que é isso aqui. É como o branco, que é a síntese de todas as cores. Quando todas vibram ao mesmo tempo, você tem o quê? O branco, não é? Quando elas param de vibrar, você tem as cores ali separadas. Quando elas vibram, é o branco que aparece. E assim é isso aqui. Quando todas as cartas vibram na nossa vida, existência após existência, a gente vai chegar a essa carta aqui. Vocês estão me entendendo? Qualquer dúvida, anota para perguntar depois. Tá? Correto? Todavia, mas para tudo tem o quê? Tem um todavia, né? Todavia, não devemos supor que a obra esteja concluída. Não é verdade? A representação feminina nos acena com a capacidade de desenvolvimento de uma nova vida através da mulher. Então vejam bem, mesmo que você alcance, né, a sublimação total, você pode ainda precisar ou querer, né, ou se doar para ter uma nova vida. Jesus precisava encarnar?
o espírito extremamente sublimado, o homem, o espírito Jesus, a personalidade que chegou perfeita, imaculada, sem defeito, que por isso manifestou o Cristo e tornou-se Jesus o Cristo. Precisava encarnar? Precisar não precisava, né? Mas ele tinha que estar aqui, porque essa humanidade, todos nós, todos irmãos mais novos dele, e ele precisa sempre estar ao nosso lado para nos ajudar a alcançar o caminho dele. Ele diz: eu me vou preparar a casa do Pai, depois volto para buscá-los. Não foi isso que ele falou? E é isso aí. Através do seu ensinamento, do seu legado, a gente vai compreendendo isso, e a gente vai mudando a nossa caminhada, mudando os pensamentos, fazendo a metanoia, a transformação, começando a enxergar no outro Deus no coração de cada um. Esse é o objetivo dessa carta, é alcançarmos isso a cada dia. Esta nova vida é o fluxo constante que se derrama nos subplanos inferiores. Então nada para, tudo continua sendo transformado. Estão me entendendo, meus irmãos? Entenderam por que essa mulher está aqui, a representação dela? Não é só porque é uma figura belíssima, não. É belíssima porque é uma mulher. Todas as mulheres são belas, né? Porque sem a mulher não tem vida, não tem ninguém está aqui se não fosse mulher. A mulher, né? O homem não traria sozinho. Então vejam bem, ela traz 2 varinhas de nogueira na mão. Está vendo aqui? As 2 varinhas de nogueira, empunhadas pela mulher de forma paralela uma à outra e vertical em relação à terra. Então elas estão assim, ó, vertical em relação à terra. Representam o domínio dos binários. Quem são esses binários? O masculino e o feminino, que dominam tudo que acontece do lado de cá. Não tem a mulher e o homem? Não tem os 2 sexos dominando tudo? Então vejam bem, masculino e feminino. A serpente que está aqui embaixo, símbolo do nosso intelecto. Vejam bem que a mulher está pisando na cabeça da serpente. O teu espírito imortal já domou o teu intelecto, que comanda a tua personalidade. Então o intelecto não consegue mais questionar. O intelecto é questionador, é impulsionador, mas chega um momento em que ele perde esse poder. A tua individualidade, através das transformações que você vem operando na tua personalidade, diminuindo a raiva, o orgulho, a vaidade, a avareza, não é isso? Você vai tirando, chega um ponto que o amor, a misericórdia, a compaixão, o perdão, a força, a fé, a coragem, a indulgência, a paciência, a generosidade tomam o espaço. Então o Cristo começa a viver em você. Você começa a viver mais do Espírito do que da matéria. E então esse Cristo que está em você, que é o dono, porque é Ele que cria a personalidade, para que essa personalidade trabalhe, vivencie experiências para que Ele possa cada dia crescer mais em você, domina a personalidade. Então o teu intelecto está completamente dominado por aquele que venceu todas as etapas da vida, que é este arcano que está aqui, correto? Então veja bem, a importância, né, desse entendimento, né? É a representação do ser que já alcançou a consciência em seu corpo causal e daí governa o mundo das manifestações formais, que se estende desde o mental inferior até o físico denso. Este é o esquema que se traduz na lâmina. Então veja bem, nós a cada encarnação recebemos 3 corpos que são perecíveis e que morrem e acabam juntamente com o corpo físico. É o mental inferior, é o corpo astral ou emocional, o corpo físico, que é duplo, que é o físico e o etérico. A cada encarnação, esses corpos no desencarne também vão se desfazer. Então veja bem, é eles que comandam a personalidade. A personalidade é o conjunto desses 3 corpos criado a cada encarnação. O teu espírito imortal cria uma nova personalidade a cada encarnação para que ela vivencie as experiências. E ela vai vivenciando e vai se diminuindo cada vez mais, né? Eu sempre falo na história de João Batista, porque é fantástica, para a gente entender, né? E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A partir de agora é necessário que eu diminua para que ele cresça, quando Jesus se apresenta. Porque o Cristo estava chegando para vivenciar naquele homem, Jesus.
Então, o mergulho é isso, é você mergulhar a personalidade. O batismo é o mergulho da personalidade na individualidade. Ela deixa de existir, ela entra e aí o Espírito sobrepõe-se. Jesus mergulha e o Cristo, a partir daquele momento, passa a viver nele. Ele passou a ser Jesus, o Cristo. Então, quem era João Batista representava o que? A personalidade. E Jesus, a individualidade, o Cristo interno. Então é necessário que a personalidade diminua, que o intelecto seja domado, para que o Cristo possa viver em nós. Esse é o objetivo desta carta. É cada dia mais da nossa vida irmos diminuindo os aspectos da personalidade, para que os aspectos semelhantes a Deus, que estão na nossa centelha, comecem a ocupar o espaço que a gente deixa para eles. Entenderam? É simplesmente renunciar a determinadas questões da nossa vida. É modificar o pensamento, é modificar o temperamento, várias coisas. Então, e vamos colimar nessa carta. Então, veja bem, no plano da humanidade, o nome dessa carta é Adaptação da Magna Obra, ou melhor, da obra magna, que é a manifestação da obra de Deus. O que nós somos? A manifestação da obra de Deus. Deus se manifesta através da sua criação. Qual é a criação mais perfeita de Deus? Mais evoluída, mais completa? Somos nós. Porque as outras são os reinos inferiores no nosso planeta, tá bom? Nós estamos falando sobre... Em cada canto da lâmina, tá vendo aqui os cantinhos? Ó, 4 cantos. Em cada canto da lâmina observamos um animal sagrado. É o lema quaternário da esfinge. Qual é o lema quaternário da esfinge? Saber, querer, ousar e calar. Que se relacionam com os 4 elementos: água, fogo, ar e terra. Olha como tudo tem uma ligação. Saber, buscar o conhecimento. Querer é trazer o conhecimento para dentro de você. Ousar é colocar em prática. E calar, não divulgar aquilo que outro não precisa saber. Os seus projetos, a sua vida não tem que ser alardeada, porque pode vir uma intempérie, né? E desestabilizar. Então, saber, querer, ousar e calar é a nossa busca, não é? É buscarmos cada vez mais. Cada uma dessas virtudes, né, acompanham todos os elementos da natureza, cada um com o seu papel na natureza, não é? Então vejam bem o quanto que a gente tem que compreender que essa lâmina nos mostra, aquele que já sabe, já quer e já ousa, ele se cala, não é? Então não adianta entrar em discussão, você compreende que não é necessário isso, então se cala. Não é melhor ficar com a paz e deixar, muitas vezes, a razão com o outro? Se a paz for sua, volta para você vai ficar com a paz e a razão. Por isso não devemos levar adiante nada que não seja bom, nada que nos faça sofrer, que interfira, que nos envenene. Não, vamos conversar, vamos sorrir, vamos fazer como essa mulher, dançando, feliz, alegre. Isso é a vida, para ser vivida dessa forma. Quando você domina esses poderes, você se torna um alquimista, né? Alquimia é transformar o vil em precioso. Esse é o objetivo de cada um de nós. Todos nós precisamos ser alquimistas da nossa própria vida, não é? Escrever numa folha de papel tudo aquilo que num determinado momento da nossa vida está nos fazendo mal, tudo aquilo que a gente não quer mais, os sentimentos que a gente não quer mais, o relacionamento que não quer mais, não é isso? As palavras que não quer mais dizer, tudo que não está te fazendo bem, escreve numa folha de papel. Numa outra folha de papel, vamos escrever tudo aquilo que a gente quer conquistar a partir de agora. Aí eu quero ter um pensamento mais fluídico, eu quero ter uma palavra, eu quero me relacionar com pessoas melhores, eu quero ter um melhor emprego, não é isso? Eu quero mudar os meus sentimentos, eu quero amar muito mais do que não amar, para não dizer a outra palavra. E o que a gente faz? Lá na carta também diz, essa letra representa também o fogo, não é isso? Pega aquele papel de tudo que você não quer mais, isso é alquimia, isso é magia.
queima aquele papel e diz assim: assim como o fogo consome este papel, ele consome em mim todos esses aspectos que eu não quero mais para a minha vida. Entrega, deixa o fogo transformar. E pega outro papel e trabalha para colimar aquilo ali. Entendeu? Coloca o objetivo da sua vida naquilo que você quer para você. Quando a gente utiliza todo o conhecimento adquirido, todas as experiências vividas, que nós unimos a força espiritual que adquirimos a partir daí, a gente colimou a nossa vida, nós sairemos vencedores. Então vamos agora finalizar falando sobre a mensagem e o discurso do Arcano 21. Todos aí já com o livro, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar com o Arcano 21. Sentir a sua vibração. E ele deixa uma mensagem para nós que nos diz assim: as dificuldades do caminho desapareceram. Alegria e poder foram conquistados. Tua vontade é que estabelecerá os limites de tua ascensão. Depende de cada um. E o discurso do Arcano nos diz: sou a coroa dos magos. Decifrei o grande enigma da esfinge. Opero no equilíbrio dos binários. Mostro-me desnuda em minha esplendente alegria e poderosa verdade. Danço sobre a serpente que ontem me fez cativa. Sou a senhora da vida. Acolho-te como mãe e carinhosa. Sou forte e suave. Sou magna, obra concluída e fértil. Então que a energia do Arcano 21, o seu discurso e a sua mensagem ancore cada vez mais em nós, para que possamos ter a compreensão de tudo quanto precisamos na nossa vida transformarmos, né, os aspectos necessários para que nós possamos alcançar a vitória da nossa vida. Graças a Deus. E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje.